Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Versos de 1 a 10. Lido o texto, mantém sua Bíblia aberta comigo, por favor. Paulo escreve assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Hoje eu quero pensar com vocês sobre o tema igreja, lugar de cura e serviço. Igreja, lugar de cura e serviço. Eu acho que todos vocês têm ciência de que esta, muito provavelmente, foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Por que ele escreveu esta carta? Vocês também têm ciência de que quando ele retorna com Barnabé da primeira viagem missionária, onde plantou igrejas na província da Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, ao retornar para a igreja de Antioquia da Síria, membros da seita dos fariseus desceram de Jerusalém, dizendo para os crentes gentios: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Esta não é uma boa teologia. Será agregar à obra perfeita e cabal de Cristo algo mais. E então a igreja precisou ser convocada. Isso está em Atos 15. Os apóstolos, os presbíteros se reuniram, trataram da matéria, decidiram um assunto, escreveram a decisão, comunicaram às igrejas por escrito, de que não se podia agregar mais nada à obra de Cristo. A salvação é pela graça, mediante a fé e ponto. Paulo então escreve esta carta como que fazendo uma defesa da liberdade cristã. É a grande carta da liberdade cristã. Esse é o manifesto da liberdade cristã. E então Paulo, nesta carta, sobretudo no capítulo 5, ele vai falar sobre a vida no Espírito, e agora no capítulo 6, ele vai tratar da ética do Espírito. E eu queria então tratar desses dois assuntos com vocês: igreja, lugar de cura; segundo, igreja, lugar de serviço. Se vocês querem uma palavra mais bonita, eu diria igreja, uma comunidade terapêutica, e em segundo lugar, igreja, uma comunidade diaconal. Bom, vamos ver em primeiro lugar, igreja, um lugar de cura. Paulo já havia dito no capítulo 3, verso 2, que um crente é aquele que já recebeu o Espírito Santo. Depois no capítulo 4, 29, ele diz que o crente é aquele que é nascido segundo o Espírito Santo. Depois no capítulo 5, verso 16, ele diz que o crente é aquele que anda no Espírito Santo. Depois no capítulo 5, 18, ele diz que o crente é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Depois nos capítulos 5, 22 e 23, ele diz que o crente é aquele que produz o fruto do Espírito Santo.
Depois do capítulo 5, verso 25, ele diz que o crente é aquele que vive no Espírito Santo. Depois de nos dar essa introdução, ele vai apresentar o assunto no capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, a primeira coisa que eu chamo a sua atenção aqui é o que eu chamo de uma queda repentina. Note vocês que não se trata de uma desobediência deliberada, planejada, mas ele lida com o pecado como um laço. Você levanta de manhã, ora a Deus, toma o seu café, sai de casa com alegria e gratidão. De repente, um fato acontece. Você dá uma escorregada. E a palavra que falta é pisar fora do caminho. É dar uma tropeçada que você não planejou, você não desejou, mas aconteceu. O pecado é um laço. Tem que ter vigilância. Tem que ter cuidado. Agora a questão é, o que se faz quando um membro da família, quando um crente, tropeça, é surpreendido em alguma falta? Qual é a atitude da família, da congregação, da igreja em relação a essa pessoa faltosa? Porque às vezes a igreja de Deus hoje é acusada de ser o único exército que mata os seus feridos. Quando uma pessoa é surpreendida em alguma falta, em vez de alguém ir recuperá-lo, um pastor que vai lá e pega a ovelha que caiu e tira do abismo e bota no ombro e leva para o redil em segurança, acaba de matar mais a pessoa, acaba de machucar mais a pessoa. Qual é a postura da igreja? Diante de uma queda repentina. Veja você no verso 1 ainda, que é um confronto amoroso. Ele diz assim, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. Quem são esses espirituais? Não é uma elite da igreja. Vós que sois espirituais, é uma referência a todos os membros dessa família. A esses que receberam o Espírito, nasceram do Espírito, andam no Espírito, são guiados pelo Espírito, produzem o fruto do Espírito e vivem no Espírito. Disciplina cristã não é apenas um ato da liderança da igreja, a comunidade toda se envolve para restabelecer essa pessoa que caiu e foi surpreendida. Mas notem comigo nesse confronto amoroso. Então quem tem que tratar é a comunidade. O que deve ser feito com aquele que caiu? Olha o texto. Corrigiu com espírito de brandura. A palavra corrigir aqui, no grego, é uma palavra muito interessante. É a palavra katartizo, que é uma palavra da medicina, da área ortopédica. É a mesma palavra usada, por exemplo, para alguém que quebra um membro do corpo, vai no médico para colocar no lugar. Significa, portanto, que é tratar quem caiu e foi surpreendido com a falta com tato, com jeito, com sensibilidade. Não é esmagar a cana quebrada, não é apagar a torcida que fumega, mas é lidar com essa pessoa com jeito, com sensibilidade, com amor. Esta palavra aqui é a mesma palavra, por exemplo, lá em Marcos 1,19, para remendar as redes, os discípulos remendavam as redes. Então, corrigir na língua portuguesa é uma palavra dura, né? Dar uma prensa na pessoa, pregar um sermão para ela, botá-la contra a parede. Não é isso não. É remendar as redes, é tapar as brechas, é consertar o membro que está quebrado. Essa é a ideia do texto aqui em Gálatas capítulo 6. Como deve ser feito esse confronto? Diz aqui, com espírito de brandura. A palavra brandura aqui é a mesma palavra que aparece no fruto do Espírito para mansidão. O manso é aquele que tem força, mas tem autocontrole. Por isso essa palavra mansidão era usada, por exemplo, para amansar um animal bravo. A ponto dele usar toda a força que ele tem, mas canalizada para o bem. Então esse espírito de brandura, que você se aproxima de quem for surpreendido numa falta, com essa postura de mansidão, com doçura,
tendo talvez até o poder de dar uma apertada maior, vai com toda sensibilidade. Você, Calvino, interpretando esse texto, diz: você está lidando com o irmão. Aí diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, está falando de um membro da igreja, você está lidando com família, você não está lidando com o inimigo, você está lidando com o irmão. Ele caiu, mas ele é seu irmão, precisa ser cuidado, precisa ser restaurado, precisa ser curado. E ainda Paulo dá um alerta para quem vai lá para fazer esse trabalho da restauração. E ele diz assim no verso 1: e guarda-te para que não sejas também tentado. Cuidado, para que você não se aproxime daquilo que levou seu irmão à queda e flerte com a mesma tentação que ele teve e caia na mesma armadilha e no mesmo laço que ele caiu. Guarda-te, porque a tentação está aí, ela é sedutora, ela é perigosa, ela é sutil, então cuidado. Bom, dito isso, vem o terceiro ponto, que é uma ordem necessária. Olha comigo o verso 2: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O que Paulo está ensinando aqui, irmãos, é que você não ajuda o irmão a se recuperar apenas com palavras de advertência e exortação, mas também com ações práticas. A palavra aqui, carga, no versículo 2, é uma carga pesada, que a pessoa talvez não vai conseguir se levantar e recuperar essa carga sozinho. Então você vai lá, não para esmagar a cana quebrada, não para pisar mais um pouquinho no outro, você vai lá para não só levantar o outro, mas também para levar a carga dele, ajudar a levar essa carga. A igreja é lugar de cura, irmãos, não é lugar de culpa, não é lugar de botar fardo nas pessoas, não é lugar de esmagar a cana quebrada, não é lugar de apontar o dedo. A igreja é uma comunidade, é uma família que recupera, que restaura, que chama para si e que levanta o caído e que ajuda a carregar a sua carga e a caminhar. Deixa eu lhes dar 2 exemplos disso, do que Jesus fez. Chega uma mulher apanhada em flagrante adultério, os acusadores daquela mulher jogam-na aos pés de Jesus e dizem assim: a lei manda que em tais casos seja apedrejado. E tu o que dizes? Eles não estavam interessados na mulher. Eles não estavam interessados na lei. Eles não estavam interessados em aprender de Jesus. Eles queriam usar aquela mulher para pegar Jesus no contrapé. Porque se Jesus não se apedreja não, então está contra Moisés. Se Jesus não apedreja, sim, bom, ele está contra o amor que se pressupunha que ele tinha. Eles pensaram: qualquer atitude de Jesus vai dar errado. E Jesus não responde nada para eles. Se assenta e começa a escrever com o dedo no chão. Tem uma poeira lá na praça do templo. E a palavra lá não é grafê, é epígrafe. E alguns dizem que estava escrevendo em letras garrafais, talvez os pecados daqueles acusadores. E Jesus se levanta e diz assim: quem estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. O que Jesus está querendo dizer com isso, irmãos? Mude, certa feita, caminhava por uma rua para pregar com um diácono do lado. E de repente o diácono olha para um homem bêbado, caído na sarjeta, cheio de vômito, disse: olha que troço horrível, que quadro horrível. E Moody disse: meu irmão, ali estaria eu, se não fosse a graça de Deus. A diferença entre quem tropeçou e caiu e você e eu, não é de natureza, é a graça de Deus. Então, não pise, ajuda a pessoa a se levantar. E Jesus disse para a mulher: onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus tratou do pecado, mas recuperou a pecadora. Foi o que Jesus fez com Pedro. Pedro desistiu e Jesus foi atrás dele.
E Jesus o confrontou com amor: tu me amas, tu me amas, tu me amas. E não só restaurou a vida dele, como restaurou o ministério dele. A igreja é lugar de cura. Agora notem, em quarto lugar, irmãos, um julgamento equivocado no versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O que ele está querendo dizer com isso? Muito cuidado para que a gente não, ao ajudar alguém a se levantar, não se sinta melhor que ele. Não se julgue superior a ele. Não dê um aí de síndrome de santidade. Eu sou espiritual. Eu sou crente. Eu sou piedoso. Eu sou melhor do que você. Eu nunca cometeria esse erro que você cometeu. Você é um miserável pecador mesmo para cair nisso. Mas eu não, eu sou um santo. Cuidado com isso. Cuidado com essa arrogância. Cuidado com essa altivez espiritual. Cuidado com essa autoavaliação exagerada de você mesmo. Como aconteceu, por exemplo, com o fariseu: graças te dou porque não sou como os demais homens. Como aconteceu, por exemplo, com aqueles homens que vieram acusar aquela mulher. A lei manda apedrejar, e tu que diz? Pois eles estavam cometendo pecados iguais aos dela, mas escondido. Como aconteceu com a igreja de Laodiceia: estou rica e abastada, não preciso de coisa nenhuma. Deus não aceita arrogância espiritual. Mas olhem comigo ainda, em quinto lugar, uma atitude sensata no versículo 4. Olha aí: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro. O que Paulo está querendo dizer com isso? Preste bem atenção no que eu vou lhes dizer. Quando você e eu cometemos o pecado de criticar alguém, via de regra, essa é a maneira mais vil de enaltecer a nós mesmos. Porque quando nós criticamos alguém, nós estamos nos comparando com esse alguém, colocando-nos superior a ele. Então não tente nivelar a sua espiritualidade com aquele que caiu, não. Nivele a sua espiritualidade pelo padrão que é Cristo. Nivele a sua espiritualidade olhando no espelho que é a palavra de Deus. Assuma a responsabilidade. É isso que Paulo está dizendo. Bom, depois que Paulo então trata do assunto de que a igreja é uma comunidade de cura, porque se alguém é surpreendido em alguma falta, ele não é deixado lá e nem é pisoteado para sacrificar ou banir aquela pessoa, mas ela é restaurada com atitudes nobres, com mansidão, com doçura, ajudando essa pessoa a carregar o fardo e reconduzi-la à comunhão da igreja. Agora Paulo vai fazer uma transição para mostrar que a igreja é uma comunidade de serviço. Então veja comigo, por gentileza, a partir do verso 6 até o versículo 10. E eu queria tratar aqui hoje de três coisas com vocês, dos versos 6 a 10. Primeiro, como devemos ser uma comunidade de serviço. Olha o versículo 6 comigo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Agora, olhe comigo o versículo 9, porque o versículo 9, ele tem um assunto da mais alta importância para nós, que é o cansaço na obra e da obra. Olha o verso 9 comigo: não nos cansemos de fazer o bem. Irmãos, a gente está acostumado a ouvir que o pecado cansa, e o pecado cansa mesmo. Eu costumo brincar, e o pastor Ival, a gente sempre brinca o seguinte: trabalho não cansa pastor. Trabalho é vitamina para pastor. Agora o pecado cansa o cara. Tira o brilho dos olhos, tira a vitalidade, tira o entusiasmo, tira a alegria, tira o vigor. Mas nós não somos acostumados a ouvir o que Paulo escreveu aqui: e não nos cansemos de fazer o bem. Tem crente hoje que está cansado, não é porque fez coisa errada, não, está cansado de fazer o bem.
E quando é que você se cansa de fazer o bem? É quando às vezes você semeia e não está colhendo na hora que você gostaria de ter colhido. Você faz e não vê retorno. Você ajuda e a pessoa não tem gratidão. Você investe e a pessoa vira as costas. Você dá o sangue e a pessoa acha isso natural. E de repente você vai entrando num processo de desgaste, de desânimo. E chega ao ponto de você se cansar de fazer o bem. Eu não sei se tem gente cansada aqui de fazer o bem. Pastor, também, você quer saber uma coisa? Eu vou tirar férias agora. Agora vou sentar no banco da igreja, ficar um ano, não quero nada, não quero fazer nada. Chega, estou cansado. Faço. Ninguém me dá um ânimo, ninguém me dá uma palavra de encorajamento, ninguém me dá uma palavra de estímulo. Só vem crítica, só vem problema, só vem luta também. Agora chega, hein? Vou dar um tempo. Eu sei que não tem gente assim. Tenho certeza que tem ninguém assim aqui. Mas de vez em quando as pessoas ficam assim, sabia? E Paulo exorta dizendo, e não nos cansemos de fazer o bem. E ele alerta, olha comigo aí na parte B, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. A seu tempo. Que tempo? Não é o meu tempo. Porque às vezes, diz a Bíblia, um planta, outro rega, outro colhe. E às vezes a gente quer colher o que plantou. E não vai colher, é outro que vai colher. Eu achei muito bonito essa semana, conversando com o meu colega, querido pastor Arival, e ele começa a falar dos investimentos que ele está fazendo, e ele disse uma frase, nós estamos fazendo investimento, não é para nós não, é para a segunda geração. Às vezes a gente quer fazer para colher na hora, para ver o resultado na hora. E se você não tiver essa percepção, é no seu tempo, e às vezes o tempo não é aqui não, é lá. A recompensa não é aqui não, é lá na eternidade. Quantos obreiros, irmãos, deram a vida, deram sangue, e partiram sem ver os resultados do seu ministério? Depois que partiram, a coisa floresceu e começou a crescer, e a lavoura produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Ele não viu, outros viram. Não desfaleça não. Você está fazendo bem? Continua fazendo bem. Você não está vendo resultado ainda? Continua fazendo bem. A lei da semeadura não está quebrada por isso. O que você semeia, você colhe. Se não colhe agora, vai colher na eternidade. Continua semeando, continua fazendo bem, continua praticando bem. Se as pessoas valorizam, continua fazendo bem. Se elas não valorizam, continua fazendo bem. Continua fazendo bem. Se as pessoas estão elogiando, faça o bem. Se elas estão criticando, faça do mesmo jeito. Faça. Não se canse. Não se canse, não desanima não, a seu tempo, no tempo de Deus, a coisa vai acontecer. Mas eu termino, nós olhamos já duas coisas, e observem comigo, a primeira pergunta, como? A segunda pergunta é por quê? Agora, a terceira e última pergunta é quando devemos ser uma comunidade de serviço? Quando? Olha o verso 10 comigo. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então vamos ver o tempo. Por isso, enquanto tivermos oportunidade. A oportunidade de fazer o bem passa, sabia? Por isso, enquanto tivermos oportunidade. Meu irmão, aproveita a oportunidade que Deus está lhe dando de fazer o bem, porque vai chegar um dia que você pode não ter mais essa oportunidade, ou querer fazer e não poder fazer. Agora, quando é que esse tempo é oportuno? É sempre que o seu próximo estiver precisando de você, seu irmão precisando da sua ajuda. Pensa comigo na parábola que Jesus contou do samaritano, do bom samaritano. Duas pessoas tinham passado pelo caminho, o cara estava lá caído, o sacerdote e o levita. Não, vou parar não, porque primeiro que eu sou sacerdote, se eu toco nele ele está morto, eu fico impuro, não posso trabalhar na igreja, não posso oficiar no templo.
Não vou parar não, porque se eu parar aqui, quem sabe esse camarada está aí espreitando para alguém chegar e assaltar também. Então eu não vou querer correr risco. Eu fui embora. Bom, não vou parar não, porque vai que o cara precisa de ajuda, ajuda mesmo, e isso vai me custar caro, e isso vai envolver tempo, isso vai envolver dinheiro, e eu não estou afim, então vamos embora. Mas um outro parou, interrompeu a viagem, desceu do animal, chegou perto, pensou as feridas, botou o cara em cima do seu animal, levou para a hospedaria, pagou a despesa, disse para o cara, olha, se tiver mais despesa eu volto e pago. Oportunidade é só abrir os olhos. Quando você tiver a oportunidade, faça o bem. Agora, a pergunta é esta: qual é o alcance desse bem? O que está escrito aí? Versículo 10: por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos. E aqui, esse todos pode ser classificado agora. A primeira prioridade nesse todos é a sua família. Está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se você não atender a sua própria família, você é pior do que o incrédulo. Então, primeiro território do fazer o bem é dentro da sua casa. Seu marido, sua mulher, seus filhos, seus pais, seus irmãos. É aí que você tem a primeira arena de ação. Faça o bem lá. Não adianta fazer bem para os outros se a família está passando uma míngua. E uma palavrinha agora, viu? Se você tem pai, tem mãe, estão velhinhos já, tem filho que está cheio da grana e os velhinhos estão lá passando uma míngua, uma perrengue, faça favor de ajudar. Se seus pais moram longe aqui de São Paulo, faça-me o favor de ligar toda semana e marcar uma visita de vez em quando. Fazer o bem primeiro à família. Segundo, diz a Bíblia, os domésticos da fé, mas principalmente aos da família da fé, os membros da igreja. Irmão, o propósito de Deus é que nenhuma pessoa da igreja passe necessidade. Somos uma família, é a família da fé. Não estou de jeito nenhum sugerindo que também tem crente que faz corpo mole, entendeu? Não quer trabalhar. Isso, lá na Bíblia fala isso. Lá em Tessalônica tinha isso. Gente que cruzava os braços, não queria trabalhar, se intrometia na vida dos outros e queria ser sustentado pela igreja. Paulo, quando regulamenta a questão até da questão da assistência às viúvas, ele menciona lá que tipo de viúva tinha poder ser sustentada e que tipo que não devia ser sustentada. Ou seja, não se faz corpo mole, mas também não é possível que um membro da igreja esteja passando necessidade e a igreja não veja, e a igreja não socorra, e a igreja não estenda a mão, principalmente aos da família da fé. Terceiro nível, está escrito aqui, fazer o bem a quem? A todos. Todos, meus irmãos, é meu vizinho, é membro de outra igreja, é gente que crente não é. Todos é todos. Não importa de onde vem, não importa para onde vai, não importa a cor da pele, não importa a estratificação social, não importa de onde ele procede ou para onde ele vai, não importa, todos, faça o bem a todos, diz Paulo. Qual o último nível? Os inimigos, está lá em Romanos 12, gente que fala mal de você, gente que critica você, gente que puxa o seu tapete, gente que quer ver sua ruína, gente que torce para você cair, gente que arquiteta e planeja o mal contra você. Peça a Deus uma oportunidade para servir essas pessoas. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Aliás, vença o mal com o bem. Quando a igreja for essa comunidade de cura e de serviço, isso trará glória para Deus, isso trará credibilidade para o Evangelho, isso será testemunho para a igreja, isto vai impactar o mundo. Que Deus nos ajude a ser uma igreja de cura e de serviço. Amém.